Bom dia, pessoal. Nós estamos agora com um estudo paralelo, como a gente sempre faz na sala, ao conteúdo do livro didático, de ciências. Como as próximas aulas será matéria, nós vamos focarmos bem esse assunto, coisas que nós já havíamos antecipado em sala, até em salas anteriores, e a tabela periódica, que é produto de estudo nosso, do cotidiano das aulas de ciências. E essa tabela que eu estou com ela aí nesse vídeo, essa tabela é a que eu trabalho nas oitavas séries. Por quê? Eu trabalho essa tabela? Porque ela é mais simples. Ela é uma tabela sem muitas informações, conforme o avanço do estudo dos elementos químicos. Por quê? É para iniciantes. Eu sei que muitos de vocês têm um conhecimento apurado e aprimorado a respeito dos vários elementos químicos, mas a gente não ultrapassa essa metodologia, ou seja, da aplicação por etapas do estudo da tabela periódica. O que contém nessa tabela periódica é o simplório dela. Veja só, os elementos em negrito, em preto, eles são os elementos sólidos. É bastante interessante você observar que a maioria desses elementos compõe a tabela periódica, os elementos sólidos. Observe bem que a parte azul refere-se aos dois únicos elementos líquidos da tabela periódica, que é mercúrio e bromo. Esses elementos existentes na tabela periódica, eles foram montados ao longo dos anos. Os estudos foram aprimorando-se e a tabela ela foi sendo formulada. Ela não foi feita de uma vez. Você pode observar que existe uma certa organização. Lembra das camadas? K, L, M, N, O, P, Q. Refere-se a essas camadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, os elementos que compõem o grupo 7, ele tem 7 camadas eletrônicas, cada uma com a sua distribuição de átomos. Observe bem que os elementos gasosos estão em vermelho, Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro. E os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses elementos, eles são essenciais para a formulação de outros elementos, assim como outros existentes na tabela periódica. Por quê? Os milhões e milhões de elementos existentes, de combinações, ou seja, de substâncias, é da formulação desses elementos aí contidos. Por exemplo, H2O, ou seja, duas partículas de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, mais um de oxigênio, se combinam na última camada de valência e formam uma nova substância, a água. Isso vocês já sabem disso. Então, a simplicidade dessa tabela é para o iniciante do estudo de química desse conteúdo, os elementos químicos da tabela periódica. A parte em branco da simbologia desses elementos refere-se aos elementos artificiais, ou seja, aqueles elementos que foram produzidos em laboratório e foram desenvolvidos ao longo dos anos por vários cientistas, desde Tecnécio, Rutherfórdio a Laurêncio. Esses elementos são aplicados em várias áreas da ciência e de várias particularidades que a gente obtém no mercado. Ou seja, no mercado químico, no mercado farmacológico e assim por diante. As estruturas contidas nessa tabela é fácil de se identificar. Aqui eu tenho o número atômico, aqui eu tenho o nome do elemento, eu tenho a simbologia do elemento e eu tenho as camadas eletrônicas do elemento. Lembra que eu falei K, L, M, N, O, P, Q e assim por diante? E aqui eu tenho o número de massa do elemento. Isso é o que nós trabalhamos na oitava. As outras particularidades das tabelas mais complexas são trabalhadas em salas posteriores, primeiro, segundo, terceiro, e assim por diante. Até na faculdade, se você for para a área de farmácia, você vai trabalhar a tabela periódica. Se você for para a área
de diversos ramos da química, você vai trabalhar a tabela periódica. E se você continuar estudando ciências, indiretamente você vai trabalhar a tabela periódica. Observe bem que esses elementos eles estão distribuídos nessa tabela periódica em 4 grupos: sólidos, líquidos, gasosos e elementos artificiais. Na parte em que você já trabalhou com a gente, está relacionada à simbologia do elemento. A simbologia, não esqueça disso, ela é sempre representada por uma letra maiúscula. E se essa simbologia for representada por 2 letras, obrigatoriamente será a letra maiúscula e a minúscula de imprensa. Essa que tem aí no seu livro didático, o R desse tipo, tá vendo? O N desse tipo, o A desse tipo, e assim por diante. Observe que nessa tabela periódica, você vai ter não todos os elementos. Tem elementos que ainda estão em estudos. São esses que estão nas tabelas mais modernas, que ainda falta definir alguns detalhes a respeito. E um elemento desse tem uma infinidade de informações. Para você ter noção, alguns especialistas na área, ele escolhe um único elemento para fazer seus estudos a respeito. E cada um desses foi descoberto por alguém, ou por um grupo de cientistas. Alguns já eram descobertos muito antes mesmo do período da formação das civilizações ocidentais. Ali, gregos, romanos, já eram trabalhados. As ligações químicas existentes hoje na natureza, elas também já foram trabalhadas na Idade da Pedra, ou seja, da Pedra Polida, a Era dos Metais, em que o homem passou a trabalhar as ligas metálicas para a produção de armas. Então, todos os elementos da tabela periódica, para serem trabalhados por a gente em sala de aula, será dessa tabela aqui. Essa é a tabela que eu prometi para vocês, não é? De levar ela xerocada, mas houve o impedimento nosso de estarmos juntos, né, devido à pandemia, e ficamos à distância. Então, esse estudo da tabela periódica, alguns colegas já listou alguns elementos para fins didáticos, né, os representados por uma única simbologia, os elementos gasosos e assim por diante. Então, aqui está definido os elementos sólidos, os elementos líquidos, os elementos gasosos, os elementos artificiais. E essa composição é de identificação do que será trabalhado: número atômico, número de massa, camadas eletrônicas e a sua simbologia. Pronto, pessoal. Fique aí com essa tabela. Quando nós retornarmos, se você não conseguir xerocar ela por aí, eu levo ela xerocada para vocês, tá certo?